a qual é proposto aos vossos ouvidos, ela me chama a atenção por conta da revelação que é contida aqui. Todo o livro de Apocalipse, ele é uma revelação. A própria palavra no grego é revelação. Mas para nós entendermos, quando Cristo esteve na terra, ele veio ao mundo para salvar a humanidade, ou por que não dizer, para salvar aqueles a quem Deus, em sua presciência, Ele intentou salvar dos seus pecados. E Cristo veio na plenitude do tempo, nascido de mulher, Ele se entregou por nós. Andou com os homens, nasceu e cresceu, iniciou seu ministério com cerca de 30 anos. Ele fez coisas extraordinárias, demonstrando o seu poder e sua autoridade sobre a morte, sobre o inferno e sobre tudo e sobre todas as coisas. Jesus, para cumprir o seu desígnio, ele foi preso, foi levado à cruz e foi morto. Sendo morto, ele foi sepultado numa sepultura. Só que no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. E quando ele ressuscitou dos mortos, no terceiro dia ele apareceu para os discípulos. Sua primeira intenção era aparecer aos discípulos, para que eles o vissem e para que crescem que ele é maior do que a morte. E que a morte já não é mais um problema para os homens. E que a morte que tanto colocou terror e que colocou sempre um ponto final na história do homem, da humanidade, e que desde os primórdios, seja quem for, rico ou pobre, grande ou pequeno, tenha status ou não tenha, reis ou escravo, príncipes ou quem que for, teve que fechar os olhos e atravessar pelos portais da morte e nunca mais voltou para contar a história. A morte imperou desde o início do pecado, mas até que Jesus, para cumprir a vontade de Deus e para que fôssemos conquistados pelo seu poder, ele também passou pelos portões da morte. Mas no terceiro dia ele ressurgiu, colocou o diabo debaixo do seu pé. Ele ressurgiu no terceiro dia e disse: ó morte, onde está a tua vitória? Eu sou maior do que a morte, e a morte não pode mais contra ele e nem contra aqueles que foram comprados por ele. Aleluia! Ele ressurgiu no terceiro dia. E quando ele aparece para os discípulos acreditaram que ele havia ressurgido, porque o viram. Só que Jesus tinha que voltar de onde ele veio, para que também cumprisse as profecias e a vontade de Deus. Ele havia de subir novamente. E num espaço de 40 dias, que foi o tempo que Jesus ficou com eles na terra, Jesus já havia ressuscitado,
Jesus já não era mais limitado com as mesmas limitações que ele tinha enquanto estava entre os discípulos. Jesus agora não era mais limitado ao espaço. Ele aparecia e desaparecia, aparecia onde ele quisesse. Jesus agora não era mais limitado a paredes. Ele passa por meio das paredes, das portas fechadas e aparece aonde ele quer. Ele agora é Deus ressuscitado. Ele não é mais submetido à morte, submetido a dores, submetido ao cansaço físico, submetido à fome, submetido à sede, submetido à distância. Não, ele agora tudo que ele quer, ele pode fazer acontecer, porque ele ressuscitou. Só que tem ainda uma coisa: Jesus ainda é aquele que tem as marcas dos pregos nas mãos e nos pés. Jesus é aquele que ainda tem o buraco da lança do seu lado. Jesus ainda tem uma veste branca que não é reluzente. E no espaço de 40 dias, Jesus ainda não vai ao céu, como de fato tinha que ir, para receber a glorificação que estava ali preservada desde a fundação do mundo e de todas as coisas. Jesus ainda não entra pelos portões celestiais. Ele fica na terra para dar instruções aos discípulos como que tinham que fazer para que a obra continuasse. E ele tinha que ficar naquelas condições, porque quando ele entrasse no céu pelos portões da glória, as coisas mudariam. Aí agora ele não pode mais aparecer aos nossos irmãos, porque a Bíblia diz que ele apareceu no espaço de 40 dias, todos os dias ele aparecia, estava com eles. Em uma certa feita ele apareceu para 500 irmãos de uma só vez. Diversas vezes apareceu para os discípulos e lhes dava instrução. Ele tinha que deixar tudo preparado aqui na terra, porque quando ele fosse, ele não podia mais estar com eles em pessoa. Porque há agora uma grande limitação, há uma grande disparidade entre o ser humano mortal e o Deus imortal. E quando agora está prestes a ir para o céu, é próximo ao dia de Pentecostes, faltando apenas 10 dias, Jesus vai ao Monte das Oliveiras, os seus discípulos com ele, e de repente ele dá suas últimas instruções, e aconselha que eles fiquem em Jerusalém, porque agora há uma grande transição, no qual Cristo tem que ir para o céu para que o Espírito venha sobre a terra. Eles agora têm que abrir mão da companhia do Cristo, para que venha agora a companhia do Espírito Santo. Eles agora têm que abrir mão de uma companhia visível, palpável, para a companhia de uma pessoa, de um ser invisível e intocável, mas que é o mesmo eternamente. Cristo sobe, de uma forma sobrenatural ele sobe, e quando ele sobe, as nuvens o envolvem. Aparecem-lhe 2 anjos, um do lado e outro do outro, e diz: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Cristo que subiu e que vocês viram é o mesmo que descerá da mesma forma. Cristo desapareceu e agora ninguém mais viu a pessoa de Jesus. Ele agora não pode mais, porque segundo o Salmo 24, ele agora sobe para os céus. E quando ele chega no céu, há um grande coral que canta. E quando ele chega no céu para cumprir o Salmo 68, quem é? Quem é aquele que vem e os seus carros são 20 milhares de milhares? Quem é aquele que vem com grande glória?
E os anjos ficam esperando para coroá-lo quando ele chegar no céu. E quando ele vê os seus carros são muitos, ele leva consigo o cativo e o cativeiro. O seio de Abraão está consigo, porque ele foi e obteve vitória até para aqueles que já estavam lá na sepultura. E os anjos clamam em alta voz, com um brado de triunfo: abram-se, ó portões, abram-se portas eternas, levantem as vossas cabeças para entrar o Rei da Glória. Aí um anjo forte dizia: quem é o Rei da Glória? Aí as miríades diziam: o Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E por que Ele é o Rei da Glória? Aí dizia: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória, porque Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Ele é o Rei da Glória. Só tem recompensa para quem vence. Só tem glória para quem vence. Só tem coroa para quem vence. Só tem galardão para quem vence. Remando, camando, calabacacé. Queimando, queime, comando, quemenderreie. Quem vai até o final e vence, recebe galardão, recebe recompensa, recebe vitória. Aleluia! O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. A igreja fica. E passam-se cerca de 65 anos, a igreja prevalecendo, porque o Espírito Santo está com eles. João é preso por causa de perseguição ao Evangelho. Na época de Domiciano, imperador na Itália, em Roma, manda prender todos os cristãos. Alguns foram submetidos à morte, ao martírio. João é exilado na ilha de Pátimos. E passados alguns anos, a obra ainda permanece incompleta. Mas havia uma promessa que Jesus voltaria. Uma promessa que foi feita em secreto para João, na vista unicamente de Pedro. 2 propósitos especiais foram feitos ali, ou foram revelados ali naquele dia, capítulo 21, verso 15 de João. Quando ele chama João e entrega o ministério de Jerusalém na mão de Pedro. E no mesmo instante que Jesus chama Pedro para um particular, a Bíblia diz que João o acompanha. E Pedro diz: e ele, o que faz aqui? Aí Jesus diz para ele: se eu quero que ele viva até o dia que eu voltar, isso não é ou não te importa. Deus, naquele momento, Jesus revela o martírio de Pedro e revela a preservação de João. O martírio de Pedro aconteceu na época do imperador Nero. E João foi preservado de todas as perseguições por parte dos imperadores. Porque Jesus tinha uma promessa e um propósito muito melhor, muito grande, que ia prevalecer independente da vontade do diabo. Aí Jesus disse: se eu quero que ele viva, no que é que isso te importa? A Bíblia diz: e aconteceu e foi divulgado entre os irmãos que João não morreria até que Jesus voltasse. 65 anos passou. Tentaram matar João. Lançaram João num balde ou num tacho de azeite quente. O azeite quente não fez efeito no corpo de João, porque havia uma promessa sobre ele.
Tentaram o matar a pauladas, mas havia uma promessa de preservação sobre a vida dele. Tentaram lançar de cima de um pico de um monte, mas havia uma promessa de preservação na vida dele. Jesus disse: eu não quero que ele morra. Ninguém vai matar ele, que eu tenho uma promessa na vida dele. Ele não morre até que a promessa se cumpra. O diabo se esforçou para matar, mas havia uma promessa que ia fazê-lo viver para se cumprir na vida dele. Os leões não comeram a carne de João. Aí Domiciano disse: não, leva ele para a ilha, exila ele, lá ninguém vai ver ele, lá ninguém vai visitar ele, de lá ninguém vai trazer ele. João estava lá, cerca de 95 a 96 anos, mas tinha uma promessa sobre sua vida. Tem promessa sobre tua vida? Então fica na posição que quem prometeu é fiel. Tem promessa sobre a tua vida? Então aguarda, porque aquele que promete não volta atrás. Tem uma promessa que foi determinada sobre a tua vida, fica na posição. O diabo não vai te fazer dano. Aquele que te prometeu é muito maior para te preservar. Aquele que te prometeu a vida é muito maior para te guardar. Mal nenhum sucederá à tua tenda. Ele te prometeu, fica no aguardo. Isolaram João. Só que aquele que fez a promessa, ele agora não está limitado a espaço, a tempo, a distância, a inimigos, a oposições, barreiras. João está lá e a Bíblia diz: eu me achei em espírito. É quando a gente ameaça com aquele espírito sensível, vontade de orar e de chorar, jejuar, vontade de buscar a palavra, vontade de buscar a face dele. E disse que ele estava e de repente apareceu algo para ele. É assim que ele descreve: por detrás de mim apareceu. E quando apareceu, eu intentei olhar para trás para ver. E quando eu intentei olhar para trás, eu não consegui. Porque o que irradiava dele era como olhar para o sol em pleno meio-dia. Os meus olhos carnais naturais não conseguiam fitar a face dele. Aí ele diz: porém, tinha um semblante parecido como o filho do homem. Jesus passou por alguma mudança por conta da sua transfiguração, ou por conta da sua glorificação. Ele agora é coroado de glória, porque ele venceu, e vencendo, Deus devolveu ou deu a sua glória de volta para ele. Ele aqui agora é Deus, o Deus Todo-Poderoso, que pode tudo o que ele quer, pode fazer toda a realização que ele quiser. E eu caí como morto. E agora cumpre o que ele disse: até que eu volte. E o que estava incompleto era isso aqui, a obra da Bíblia. O fim da humanidade tinha que ser revelada. E ele veio para revelar, para descortinar os mistérios que haviam desde o início até o fim. Aí ele diz para João: não temas, sou eu, o que estive morto e o que reviveu. Levanta. E quando ele coloca a mão sobre o ombro de João, João se põe de pé. Maravilha. E quando ele se põe de pé, ele agora olha e diz: e eu vi que seus pés eram brilhantes como o latão polido no fogo. Fala de perfeição.
E eu vi que seus cabelos eram brancos como a neve. Fala de eternidade. Fala de eternidade. Aquele que não tem dias, aquele que não tem fim, aquele que vive eternamente. Aí ele diz, mas eu vi que os seus olhos eram como chamas de fogo. Fala de divindade, aquele que vê além do véu, aquele que vê o secreto, aquele que vê o profundo, aquele que vê o escondido, aquele que vê o coração, aquele que vê as profundezas. Eu estou aqui, eu não te conheço, só te conheço por fora. O ministério só te conhece por fora, mas tem um que vai além, tem um que conhece por dentro, tem um que conhece teu coração, tem um que sabe tuas necessidades, tem um que conhece os teus segredos. Ele é Jesus. E vi mais, vi que suas vestes eram brancas. Fala de santidade. Aquele que é puro, aquele que é perfeito, aquele que é santo, aquele que é isento de erro, ele não pode errar, porque ele é santo, e para sempre santificado seja o seu nome. Aí ele diz, mas e vi que ele tinha em seus lombos, um cinto. O cinto aqui estava pelos lombos e não pela cintura. Quem usa cinto pela cintura são os homens, para segurar a calça, ou para prender sua roupa. Mas quem usa cinto pelos lombos, fala de autoridade, ou que carrega em si uma responsabilidade ou uma autoridade. Quem usava cinto pelos lombos eram os sumos sacerdotes ou os sacerdotes. Então, se ele tem um cinto pelos lombos, representa o seu sacerdócio perfeito e eterno, e que tem poder para interceder por cada um de nós. Ele tem que é fácil. Ele pode interceder pela tua vida. Tens um sacerdote junto ao Pai para interceder por ti. Chegue nele e comece a falar com ele. Chegue nele e diga, Jesus, olha para a minha causa. Veja a minha causa, Senhor, porque ele pode interceder por ti. Aí ele diz, e vi mais. Em sua coxa tinha uma faixa que dizia, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Representando a autoridade sobre reis, sobre os senhores, sobre reis, sobre senhores. A sua autoridade é suprema, a sua autoridade é legítima, a sua autoridade é celestial. Na terra não tem grande que não se submeta, na terra não tem grande que não se dobre, na terra, no céu, debaixo da terra, não tem um que não se dobre diante dele. É Rei e Senhor de senhores. Ele é Deus, com todos esses atributos. Aí ele diz para João, aí João olha e diz, e também vi, verso 18 do capítulo 1, que ele tem as chaves da morte e as chaves do inferno. Aleluia! Desde o princípio, de Adão até Cristo, a morte fez um arraso na humanidade. A morte agia sem limites, sem controle sobre a humanidade, com exceção naqueles que pertenciam a Deus e que viviam dentro ou debaixo da aliança. Nações foram dizimadas, famílias eram dizimadas, e a morte levou miríades para a sepultura. E ela não se refreava com a aparência de ninguém. Ela levou reis, levou príncipes, levou tiranos, levou imperadores, levou governadores,
levou ricos, levou pobres, e ninguém podia barrar a morte. As almas todas eram destinadas à sepultura, e essas eram seladas nas profundezas do inferno, com exceção dos que eram guardados pela aliança. Aí Cristo, quando ele morre, e ele vence, e que a morte não teve poder de reter, está no capítulo 2 de Atos. A morte não teve poder de amarrá-lo, de permanecê-lo preso. A morte não teve poder de manter retido pela morte. A morte não teve poder sobre seu espírito, sobre seu corpo e sobre sua alma. Aí quando Cristo, ele retorna da vida, retorna da morte, ele agora traz consigo a chave da morte. E não só a chave da morte, mas também a chave do inferno, para demonstrar que só ele tem poder para tirar a vida e poder para dar a vida. Tem poder para preservar no céu e tem poder para lançar também dentro do inferno. Aí João veio e diz, ele tinha a chave da morte e a chave do inferno. No capítulo 1, no verso 19, aí ele vai revelar o propósito de sua vinda. Escreve em um livro as coisas que tu viu, ou as que viste, as que são e as que hão de acontecer. Aqui é subordinado através desse texto a entendermos que agora Cristo, ele é dono do tempo. E ele agora que revela as 3 repartições do tempo, às quais nós somos sujeitos. E ele está falando do tempo, ele está falando aqui do tempo Cronos. Ele está falando as coisas que viste, o passado. As coisas que são, o presente. E as coisas que hão de acontecer. Ele está trazendo uma revelação do céu, do tempo eterno, e revelando aos homens. Acredita-se que aqui, quando ele está falando das coisas que viste, ele está falando das coisas que estão acontecendo, as coisas do presente, as coisas que são, é as coisas que ele agora vai revelar para a igreja da Ásia, as quais ele escreve para aquelas 7 igrejas, e que elas são, ou que elas representam o tempo presente que a igreja está vivendo, ou os estágios que a igreja há de viver aqui na terra, e as coisas que hão de acontecer, tu também escreve. E ele agora começa a escrever, mas no capítulo de número 4, alguns teólogos dispensacionalistas, eles dizem que aqui agora está se cumprindo, ou está falando do arrebatamento da igreja. Que ele agora sai do cenário existente, o tempo presente, as coisas que são, e ele agora vai mostrar as coisas que hão de acontecer. Aí ele diz, e vi uma porta aberta no céu, e uma grande voz dizia, vem e vê. E fui arrebatado. E aqui começa o início da grande tribulação. A partir do capítulo 5 não está mais tratando de coisas terrenas. E não está mais tratando de coisas do tempo presente. Ele agora vai tratar de coisas que estão lá em cima no céu. E quando ele é arrebatado em espírito, no capítulo 5, aí ele agora já está no céu. Ele diz, e eu vi um grande trono. O que estava sentado no trono, que reluzia como jaspe. E na sua mão direita tinha um livro, selado por dentro, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos.
E não foi achado ninguém, um livro que era selado. Esse livro sempre esteve selado. Ninguém teve condição de abrir esse livro. Nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra. Procurava-se alguém para abrir o livro. Uma pessoa seria digna de abrir esse livro. Para ter condição e dignidade de abrir esse livro. Para revelar os mistérios que era contido dentro desse livro. Tinha que ser alguém que tivesse que passar pelas mesmas condições que Cristo passou. Isso aqui é poder e autoridade de revelar a eternidade ou futuro dos homens. Ninguém teve poder de desvendar a eternidade dos homens ou o futuro dos homens. Ninguém até Cristo teve condição ou uma percepção espiritual, além dessa aqui, para poder falar acerca da eternidade. E o que se daria com a humanidade, com o futuro dos homens. E foi procurado nos céus. Arcanjo não teve poder e dignidade para abrir esse livro, nem sequer de olhar para ele. Querubins não teve poder de abrir, nem sequer de olhar para o livro. Serafins, anjos, potestades, ninguém teve condição de olhar e de abrir o livro. Foram para a terra, e na terra não teve ninguém com condição de olhar e de abrir o livro. Consultaram todos os homens e ninguém teve condição de abrir ou de olhar para o livro. E aqui fala de 3 dimensões existenciais. No céu, onde existem as figuras angelicais, onde está o princípio da criação de Deus, onde está Deus e a sua santa morada. Na terra, onde estão os homens, e debaixo da terra, não foi achado ninguém digno de abrir e de olhar para esse livro. Os espíritos que estão lá em prisões, não foram dignos de olhar e de desatar o livro. E houve-se um choro da parte de João, que chorava porque o livro estava lá, e ninguém era capaz de abrir o livro, e nem de olhar para ele. Até que vem um ancião e consola João dizendo, o que João estava intrigado é que ele queria muito saber o futuro da humanidade, o futuro dele, o que sucederia com a igreja, o que sucederia com os homens. Quando ele chegou lá, que ele vê o livro, ele foi aguçado pelo desejo da revelação de Deus. Só que ninguém foi achado digno de olhar e de abrir, de desatar o livro e seus selos e desvendar o que tinha ali. Até que alguém diz, não chores, aqui está, o que foi morto, o que reviveu, o leão da tribo de Judá, que é digno de desatar o livro e de revelar seus mistérios. João foi consolado com essa revelação. Agora, quando ele diz, o leão da tribo de Judá, está revelando 2 personalidades de Jesus Cristo. A sua personalidade humana, ou a sua natureza, e a sua natureza divina, que estava em ligação uma com a outra. Como Deus, ele não podia revelar o livro. Como homem, ninguém podia revelar o livro, abrir o livro e desatar os seus selos. Tinha que se submeter a uma dor muito grande. Tinha que se submeter à morte. Tinha que se submeter a estar no lugar de outros. Tinha que ter uma conquista. Tinha que comprar. Tinha que redimir. Como ele podia revelar o teu futuro se ele não te comprasse?
Como ele podia falar do teu futuro se tu não pertencesse a ele? Como ele podia revelar a tua eternidade se tu não pertencesse a ele? Como ele podia falar da tua eternidade, do teu futuro, do teu amanhã, se ele não tivesse a posse sobre tua vida? O diabo pode falar do teu passado, pode falar do teu hoje, mas ele está proibido de dar alguma palavra sobre teu futuro. O diabo pode te falar e dizer que tu não prestava, e dizer que tu não presta, mas ele não pode dizer que tu não vai prestar, porque quem tem poder sobre a tua vida no dia de amanhã é Jesus Cristo, porque Ele venceu e te comprou. A igreja fica de pé, por gentileza. Tem que ter domínio. Só Ele pode falar do meu futuro e do teu futuro. Só Ele tem determinações na tua vida, no dia de amanhã. Tu pode ter entrado aqui com um senso de perca, de derrota, de frustração. O inimigo pode estar batendo palma com alguma frustração tua. O demônio pode ter dito: está acabado, para você é o fim. Mas ele jamais pode dizer o que pode acontecer daqui um segundo, daqui um minuto, daqui uma hora, amanhã. Só Jesus Cristo tem o poder de dar essas determinações, porque você é propriedade dele. Aleluia! Poder de domínio. Você pertence a Ele. A igreja é propriedade dele. Tua vida é dele. Tua alma é dele. Teu espírito é dele. O que tu tem é dele. Somente a Ele. E para Ele você dá glória. Tua vida está nas mãos de Jesus Cristo. Aleluia. Quem pode dar um brado de glória e de aleluia por essa palavra? Porque você é propriedade dele. Ele venceu. Ele te comprou. Ele te resgatou. Para ter domínio sobre a tua vida e sobre a tua existência. João é consolado. Quando ele é consolado e vê que o leão da tribo de Judá é Jesus. Um termo que é aplicado a Cristo, identificando ele como um ser divino. Leão aqui representa divindade e força. Representa domínio, representa poder, representa liderança, representa que ele é o chefe, representa que ele é o líder, representa que ele é divino, que ele é Deus. O leão da tribo de Judá, que venceu a raiz de Davi para abrir o livro. E começa a abertura dos selos. E começa agora a abrir os selos e revelar o futuro da humanidade. O futuro dos ímpios é descortinado. Dentro do livro está a revelação das 7 taças da ira de Deus. As 7 trombetas de Deus que serão tocadas. Os flagelos da ira de Deus serão derramados sobre a humanidade. Doenças, catástrofes, terremotos, maremotos, pestes, doenças, fome, guerras, tudo são tirados de dentro do livro. Uma grande revelação é que Deus jamais esteve irado. O livro de Apocalipse revela a ira de Deus sobre os homens.
revela o triunfo final da igreja. Ele disse: eu vi uma grande multidão que rodeava o trono daquele que é digno de ser louvado. Eles estavam com vitórias na mão, com palmas na mão, e todos cantavam um único cântico com uma única voz. Quem era ele? Com vestes brancas, redimidos, junto ao trono de Deus. Quem era eles? Ele disse: eu não podia contar. Era uma grande multidão que cantava, e a ele, o Cordeiro que venceu, que foi morto, e que venceu e ressuscitou, e é digno de ser adorado. A ele a glória, a ele a honra. Eram os redimidos. Lá estava você, lá estava eu, lá estávamos nós, lá estava a igreja, os que vieram antes, os de hoje, os do futuro. Lá estavam aqueles que foram comprados por Cristo, o Filho de Deus. Ai, Genédia, sério. Já vou terminar, já quero orar pela tua vida. Daí comanda reias, da lamarraias. A igreja não deve temer, a igreja não deve ter medo, a igreja não deve ter medo do dia de amanhã, a igreja não deve ter medo de coisa alguma, a igreja não deve ter medo de ameaça alguma. Aquele que tem poder sobre o futuro, aquele que tem poder sobre a tua vida, aquele que tem poder sobre a eternidade, sobre o teu fim, sobre o meu fim, aquele que tem poder já revelou o que acontecerá nos últimos tempos. Aquele que tem poder, que te resgatou, tem poder de falar o que há de acontecer contigo no dia de amanhã. Não tenha medo das afrontas malignas, não tenha medo de palavras negativas que falam sobre a tua vida. Se tu foi comprado por Deus, somente Ele tem poder de guardar o teu futuro, o teu amanhã, tua eternidade. E Ele está aqui. O nome dele é Jesus Nazareno, o leão da tribo de Judá. Aleluia. Eu vou passar para o pastor, ele faz a oração final. Mas eu quero saber se tem alguém que precisa de oração aqui. Aleluia. Eu quero te assegurar que Jesus tem poder de propriedade sobre a tua vida. Eu quero assegurar a essa igreja que Jesus tem poder sobre você, sobre sua vida. Eu quero assegurar você que não tenha medo de coisa alguma, não tenha medo de afronta alguma, porque aquele que já tem na mão, já tem determinado e já tem escrito o que há de ser da tua vida, da tua existência, da tua eternidade. Não cairá sequer uma vírgula do que está escrito aqui, não se perderá uma vírgula do que está escrito aqui sobre a tua vida. É Jesus o nome dele, é Jesus o nome dele, é Jesus o nome dele. Confia nele e se sinta segura nas mãos de Jesus Cristo. Glória a Deus, pois vencerei